Salve, salve galera, beleza? No último vídeo eu contei um pouco da minha experiência de ter voltado a comer carne depois de 9 anos de vegetarianismo. E hoje eu queria continuar um pouco compartilhando esse processo das mais recentes transformações, assim, das mudanças de percepção que têm acontecido na minha vida, na minha relação com o alimento, as descobertas que eu tenho feito, né? E hoje a ideia é falar um pouco sobre a minha relação com as frutas. Porque, como eu falei para vocês no último vídeo, né, essa experiência do vegetarianismo foi uma experiência que, apesar de eu ter deixado ela para trás, ter sido um caminho que ficou para trás, é um caminho que eu tenho uma certa gratidão. Assim, realmente é um caminho que eu reconheço como algo que me trouxe conhecimento, que foi importante na minha vida até certo ponto. E por que até certo ponto? Porque chegou um momento em que realmente aquilo ali não estava mais contemplando o meu ser, a minha saúde sentiu necessidade de explorar novos caminhos, de buscar cura para algumas coisas, e aquilo ali já não fazia mais tanto sentido. Mas durante algum tempo, né, no início principalmente, eu entendo que o vegetarianismo ele teve o papel de limpar a informação da indústria do meu corpo. Foi através desse caminho, né, de uma dieta vegetariana, que eu deixei de viver naquele horror que eu vivia de uma alimentação ultra, hiper, mega processada, vivendo de veneno da indústria, basicamente. Eu só comia aquelas doideiras, aquelas tranqueiras, e passei a comer comida de verdade. Foi ali que eu comecei a viver no mundo da comida de verdade. Então, nesse sentido, eu sou muito grato, porque de fato foi uma mudança da informação. E eu penso muito, eu sempre falo nisso, né, do alimento como informação, né? Eu comecei a viver e a experienciar o mundo da verdade da natureza. Só que, de fato, só o fato de a gente ingerir alimentos naturais, às vezes, não é suficiente, né? E aí, por isso que o caminho ele precisa continuar, o caminho de investigação, ele é um caminho, eu creio que ele seja eterno, né? A aprendizagem, ela não para, a aprendizagem para no dia que a gente morre. Desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, a gente está aprendendo na vida. E quando a gente para de aprender, quando a gente se fecha em algum dogma, em alguma relação muito estagnada com a vida, é porque a gente está de alguma forma vivenciando uma morte, ainda que a gente continue biologicamente vivo. Né? Eu poderia dizer que epistemologicamente a gente morreu porque a gente parou de conhecer, parou de ampliar a nossa capacidade de conhecer o mundo, de conhecer a nossa relação com esse ambiente que a gente vive. Então, se por um lado o vegetarianismo foi muito importante em limpar a informação da indústria no meu corpo, chegou um momento em que aquilo ali começou a se mostrar também algo que não estava me fazendo muito bem. E eu tive que atentar, eu tive que reconhecer isso. E esses processos geralmente são processos que não são tão fáceis. Né? Outro dia, uma amiga estava falando comigo que admira muito a minha capacidade de mudar de ideia, de me transformar, de passar por esses processos de grandes transformações na vida, falando que eu faço isso com muita facilidade. E, de fato, eu até reconheço que eu tenho uma certa facilidade, mas nenhum desses processos acontece sem muita crise. Né? E talvez das maiores crises que eu tenha tido nesse processo de transformação alimentar que eu estou vivendo é justamente a questão da fruta. Porque a fruta, para mim, é um negócio mais divino que existe. Né? De tudo aquilo que existe na natureza, a fruta, para mim, é Deus. A ideia de Deus eu poderia associar à fruta. Né? Comer fruta é algo que me preenchia de muitas formas. E eu continuo achando que fruta é Deus, né? Apesar de ter mudado muito a minha relação com as frutas, hoje ainda eu continuo achando que a fruta é algo maravilhoso, que não é algo do mal, não é algo que faz mal, não é algo essencialmente ruim, mas é algo que hoje eu entendo que a gente precisa prestar muita atenção na maneira como nós interagimos com a fruta, porque tudo na vida é relação. As coisas não são as coisas. As coisas são basicamente as relações que nós estabelecemos com as coisas. E nesse sentido, as coisas podem ser muitas coisas. Então, fruta pode ser
algo maravilhoso e divino, mas pode ser algo também que pode levar a gente a caminhos de doenças, de construção de doenças no nosso corpo. E eu comecei a ver que, eu comecei a reconhecer, na verdade, que era essa dinâmica que eu estava vivendo. Por quê? Porque eu tinha deixado, de fato, de comer alimento processado, de comer açúcar refinado, rompi açúcar refinado, não como. E refinado que eu falo é qualquer tipo de açúcar, é demerara, é mascavo, açúcar, né? Deixei de comer isso já há muitos anos, e só que a questão é que eu compensava esse não comer açúcar no consumo muito exagerado realmente de fruta. Então eu comia papo de, sei lá, uma dúzia de banana por dia, falando só em termos de banana, fora mamãozinho, tangerina e várias frutas, né? Muita, muita, muita fruta realmente. E nesse sentido, eu tinha muita... Nesse apego grande, assim, que eu tinha às frutas, quando eu comecei a interagir, assim, a ter acesso aos conteúdos, assim, a informação que o pessoal das dietas low carb trazem, né? Quando eu falo dietas low carb, é low carb, cetogênica, carnívora, essa galera que, de alguma forma, oferece pra gente uma crítica em relação ao consumo exagerado de carboidrato ou até ao consumo, ao simples consumo de carboidrato, né? A galera que questiona o consumo de carboidrato nas dietas modernas. E aquilo ali me incomodava de muitas formas. Inclusive, se você pegar a minha própria mídia social do Instagram, por exemplo, para mim é muito nítido a minha crise ali nos meus posts, nas minhas postagens, sempre dialogando com isso, criticando alguma coisa também, respondendo a esse ponto de vista que estava me incomodando. Enfim, porque me parecia, em algum sentido, essa perspectiva das low carbs me parecia ainda muito redutora. Apesar daquilo me atrair, apesar daquilo ali parecer fazer muito sentido, e por isso eu gastava o meu tempo ouvindo aquelas pessoas, aquilo me atraía por um lado, fazia sentido, mas por outro lado, me parecia uma perspectiva um pouco redutora. Essa coisa, né, do carboidrato, do macronutriente, da análise do alimento a partir do macronutriente. E eu tenho essa crítica em relação à nutrição, né, que é uma redução do alimento aos macronutrientes, acaba sendo a ciência da nutrição se construiu a partir dessa redução. O pensamento científico, de uma forma mais ampla, ele é um conhecimento que se constrói a partir de um reducionismo, ele vai isolar alguns aspectos da realidade e vai ver só aquilo, né, poucas variáveis, e para tentar ter uma visão um pouco mais objetiva daquilo que está sendo analisado. Então eu acabava parando nessa crítica de, isso daí para mim é um reducionismo muito grande, né? A galera tá perdida nesse negócio de carboidrato, proteína, gordura. A gente nunca precisou desse tipo de conhecimento para se alimentar. O ato de se alimentar é algo muito simples. A gente faz isso desde sempre de maneira instintiva. Então o simples fato da gente estar se perdendo nessa historinha de carboidrato, proteína, coisas, isso aí já para mim já é meio furada, né? Mas, como eu falei, por outro lado, algo me chamava, algo me instigava, algo mexia comigo no discurso daquela galera. E chegou um momento em que eu comecei a perceber realmente que o meu consumo de fruta era um consumo que tinha um certo desequilíbrio, né? Porque era muito. E eu, como tenho uma história, assim, a minha experiência na vida é uma experiência em que o consumo de drogas fez parte da minha vida durante muito tempo, né? Desde que eu me entendo por gente, eu contei para vocês no vídeo passado que minha mãe me dava Coca-Cola na mamadeira. E, né, eu fiquei viciado naquilo desde pequeno e, obviamente, quando eu fui crescendo, outros vícios foram aparecendo, né? Outras coisas, a gente foi se apegando a outras coisas além do caminho, então a minha vida é permeada por essa questão do vício. E eu comecei a perceber que a minha relação com as frutas estava se desenrolando nesse mesmo caminho, né? Ela estava se construindo nesse mesmo caminho. Eu vi que era mais do que um alimento que eu simplesmente gostava. Eu vi que a minha relação com a fruta era uma relação de vício, de dependência. E aí, quando tu percebe isso, tu tem que, tomar alguma atitude, tu tem que se posicionar diante daquilo que você percebeu. E foi quando eu resolvi tirar essa história limpo.
porque eu vi também que eu ficaria preso na minha mente, tentando resolver a coisa pelo mental. A crise estava instalada em mim, né? Tinha um discurso que me atraía por um lado, mas por outro eu tinha críticas racionais, intelectuais muito bem estruturadas também para responder aquilo. Falei, pô, quer saber? Eu preciso experimentar, eu preciso saber como ficar um tempo assim, realmente diminuir a minha ingestão de carboidrato e ver se o que essa galera tá falando aí é verdade ou não é. E aí foi quando eu comecei a tentar fazer essa experiência que eu vi que o bagulho era doido, porque não era tão simples assim, né? Você diminuir o consumo de carboidrato, eu vi que existia realmente uma dependência. E algo que foi muito importante para eu conseguir fazer essa experiência, eu tentei inicialmente ali por um tempo e não estava rolando muito, eu fui diminuindo, mas não conseguia cessar exatamente. E algo que... Rapidinho, gente, só para abrir a porta ali para a cachorra, que a cachorra... Eu esqueci a cachorra trancada lá do lado de fora para gravar o vídeo. Só um minuto. Voltei. Então, inicialmente, eu tentava, mas não estava conseguindo realizar aquilo assim de forma eficiente, não estava conseguindo fazer aquilo que eu me propus, e eu comecei a conseguir fazer depois de um processo de desparasitação, né? Porque a gente sabe que os parasitas, eles adoram doce, eles se alimentam do doce, então essa essa urgência do docinho, geralmente não é a gente que tem, mas é o parasita que está ali se alimentando da gente, e ele meio que orienta a gente a ficar comendo docinho toda hora. Aquela que já acabou de almoçar precisa de um docinho, precisa do sabor doce, né? É uma dependência que é construída através da dependência desses seres que nos habitam. Então, a partir dessa primeira desparasitação inicial, eu vi que algo mudou realmente e se tornou possível, a experiência se tornou possível, e aí sim eu comecei a reduzir de maneira mais drástica o consumo de carboidrato. Né, que no meu caso era o carboidrato que gerava dependência em mim era a fruta, porque o resto eu já tinha eliminado da minha dieta, já estava fazendo várias experiências em relação aos grãos, já tinha cortado grão, até mesmo os vegetais era algo que eu consumia, mas não era algo no sentido da dependência. Então a questão da dependência para mim estava atrelado realmente à fruta. Então foi nesse momento que eu comecei realmente a conseguir diminuir a ingestão de fruta e entrar num processo realmente que começou a mexer no metabolismo do meu corpo, né? Que é quando você começa a entrar em cetose, né? A diminuir, a mudar a maneira como o teu corpo usa a energia. Fazer com que teu corpo deixe de usar a energia do açúcar, do carboidrato, e fazer com que teu corpo passe a utilizar a energia das gorduras. E aí, nesse ponto, quando eu começo a conseguir fazer isso, eu descobri o que eu queria descobrir realmente e vi que, de fato, a forma como eu estava consumindo fruta estava me fazendo muito mal, que existia um outro mundo para além daquele mundo que eu estava vivendo até então, que eu achava que era o melhor, né? E o que me levou, né, o ímpeto que me levou a fazer essa experiência, a realmente me lançar nesse desconhecido, a me deixar, como é que eu posso dizer, ser permeado por essas ideias novas, é sempre uma questão prática, né? Eu precisava resolver a questão do meu sono. Dentro desse processo, esse longo processo de transformações que eu tenho vivido, no ano passado eu parei de fumar maconha, fumei maconha a minha vida praticamente inteira, assim, a maconha faz parte da minha história, e no ano passado eu já meio que saturado daquilo, do efeito daquilo no meu corpo, na minha vida, na minha existência de uma forma geral, né, sempre me impedindo com que eu fizesse as coisas que eu queria fazer, numa dinâmica, um círculo vicioso realmente, assim, que funcionava para mim como uma zona de conforto absurda, e um conforto que se tornou, no fundo, insuportável. E quando esse conforto se tornou insuportável, extremamente desconfortável, eu consegui, porque resolver parar eu já tinha resolvido há muito tempo, mas não estava rolando.
E aí, nas conjunções aí do universo, rolou um momento que eu consegui realmente parar de fumar maconha, só que desde então o meu sono ficou um caos, assim, o meu sono ficou bastante prejudicado. E a minha questão ao longo de todo esse ano tem sido a questão do meu sono. Então eu comecei a investigar, eu comecei a buscar caminhos que eu precisava resolver. Como é que eu preciso dormir e dormir com qualidade? E aí foi nessa experiência de tentar melhorar o meu sono que eu me abri para a experiência de reduzir o consumo de carboidrato. E foi aí que eu percebi, foi aí que a ficha caiu, que o bagulho abriu assim. Foi aí que eu percebi a dinâmica do carboidrato no corpo, né? Que é a dinâmica de montanha-russa, que é a dinâmica de pico de insulina, né? Que você fica jogando açúcar para dentro do corpo na forma de frutose e o teu corpo fica despejando insulina ali o tempo todo para tentar regular esse açúcar do sangue. E a questão é que os hormônios no nosso corpo, eles funcionam como uma espécie de orquestra, que eles estão ali organizando tudo. Então, um hormônio desequilibrado, ele vai desregulando praticamente tudo. Então, o teu cortisol tende a ficar desregulado, você fica num estágio que, mano, a tua vida fica basicamente destruída e o teu sono faz parte disso. No meu caso, meu sono, foi muito afetado, né, ao longo desse período de muito tempo consumindo altas quantias de carboidrato. E aí foi quando caiu essa ficha que eu falei, caraca, cara, não acredito. A dinâmica do carboidrato no corpo é exatamente igual à dinâmica de qualquer droga. E é isso, droga eu conheço, eu tô ligado nesse rolê. E é isso, é aquela dinâmica de te jogar em cima, te jogar embaixo, te jogar em cima, te jogar embaixo, te jogar em cima, te jogar embaixo. E isso cansa energeticamente, metabolicamente, isso é muito cansativo, isso é muito exaustivo. Isso tem repercussões na tua vida, no que tu faz, do que tu deixa de fazer, de quem é você no mundo, de como você percebe, de como você pensa, de tudo, na maneira como você olha para o mundo, né? Isso vai sugando a tua alma. Isso vai, se por um lado te dá um prazer rápido, momentâneo, no longo prazo isso é a expressão do vampiro sugando o teu ser. E de fato, né, como eu falei que isso tem uma relação forte também com os parasitas que estão habitando a gente, estão levando a gente a esse consumo exagerado de açúcar, de fato tem uma ligação muito grande com esses vampiros, né, que são esses parasitas que estão sugando o nosso ser. Enfim, quando essa ficha caiu, que eu falei, caraca, a dinâmica do carboidrato no corpo é igualzinha à dinâmica de qualquer droga. Eu falei, porra, é isso, cara, eu preciso resolver esse bagulho, eu preciso resolver essa questão. E aí veio essa vontade grande de conseguir fazer isso e tenho conseguido. A carne tem sido uma grande aliada nesse processo. E aí, por enquanto, eu não quero entrar ainda nesse assunto mais especificamente. Por enquanto, eu quero falar hoje, que eu quero falar só dessa questão da minha relação com a fruta, como se alterou, mas hoje o meu consumo de fruta foi reduzido drasticamente. Não vou falar que zerei, porque momentaneamente, assim, circunstancialmente, às vezes como uma ou outra fruta muito isoladamente, assim, e fruta sempre com baixo teor de carboidrato, né, com baixo índice glicêmico. Amo fruta, não é algo que nunca mais quero comer fruta na minha vida. Não, pelo contrário, eu quero muito, eu amo fruta. Mas nesse momento da vida é o momento que eu estou entendendo que não é o momento de comer fruta, que eu preciso consertar, eu preciso reparar, eu preciso restaurar, eu preciso regenerar muita coisa no meu organismo, especialmente no meu intestino, para daqui a um pouquinho mais na frente eu poder reintroduzir as frutas de uma outra forma, de maneira ressignificada, né? Dando a elas um outro lugar que não esse lugar de dependência, esse lugar de apoio, esse lugar de sugação energética, que era como eu estava me relacionando. Então, o que eu tenho para dizer aqui para vocês hoje é basicamente isso. Frutas são divinas. A gente come fruta desde que a gente está na Terra, né? Nós éramos caçadores-coletores. Então, a fruta faz parte da nossa dieta ancestral. A questão é o como. Como comer essas frutas? Porque certamente a gente não comia fruta lá, antigamente no Homem das Cavernas, não comia fruta da forma que a gente come hoje. Todas as frutas, o ano inteiro, o tempo inteiro, em grandes quantidades, tudo misturado. Não era assim, nunca foi assim.
Então, o que eu estou fazendo hoje é dar um tempo para o meu corpo para eu poder reintroduzir isso daqui a pouco, mais para frente, de maneira ressignificada, com uma outra vibe, numa outra pegada realmente. Porque é o que eu tenho percebido, que a carne, ela traz a estrutura, a carne é estrutural, a carne é a força, é o bicho trazendo a energia dele para dentro de você, te tornando um ser forte no mundo. A fruta é a beleza, a fruta é a doçura, a fruta é, sei lá, é o amor, assim, eu até poderia dizer, é o presente de Deus pra gente, assim, é o doce, realmente. E isso precisa estar em equilíbrio, isso precisa, né, cada uma dessas dimensões tem o seu aspecto. A gente não precisa entrar numa guerra, né? Ou é carne, ou é planta. Não é sobre guerra, não é sobre negar as coisas, mas é sobre entender o lugar de cada coisa na nossa vida, que é uma vida composta por muitas variáveis, não só uma única variável. Eu demorei a perceber isso, né? Demorei porque eu lutava, porque eu ficava preso na minha mente, né? E aí acho que eu já dei o recado que eu queria dar, mas só para falar um pouquinho mais assim de qual era a minha crise, né? Eu falei da questão do reducionismo e é algo que eu penso ainda hoje, que eu tenho essa ideia, porque quando se critica o consumo de frutas e o consumo de carboidrato, né, se foca muito na questão da frutose, né? E a ideia de que frutose faz mal. E eu ainda entendo isso talvez de uma outra forma. Para mim, a gente falar de frutose, isso é um reducionismo muito grande, porque fruta não é a frutose. Fruta contém frutose. Isso são coisas muito diferentes. Parece a mesma coisa, mas não é. Assim como o mel, que muita gente inclusive usa em dietas carnívoras, porque o mel é um produto de origem animal, né? O mel, ele contém frutose. A frutose da indústria é a frutose. Então, são formas diferentes de frutose. Então, frutose não é tudo igual. O fato de ter frutose, de conter frutose, não determina, não faz com que aquilo ali seja a frutose. Entende? Depende do contexto em que a frutose está inserida. Então, o contexto da fruta, né, faz com que a frutose se torne uma coisa. E cada fruta é uma fruta. Cada fruta é um ser, né? A frutose no contexto de uma fruta gera um ser. A frutose no contexto do mel gera outro ser. E o que me interessa muito mais é isso, é a minha relação com os seres, é a minha relação com o alimento inteiro, é a minha relação com aquele outro ser vivo. Né? Como é que eu vou me relacionar com aquilo? Então eu tenho essa questão ainda, assim. Para mim não dá para a gente reduzir a questão a fruta é frutose. Eu entendo que isso ajuda a gente a entender muita coisa, mas eu acho que tem algo para além disso. Não é sobre fruta ser frutose. Porque existem muitas maneiras de ser frutose ou de conter frutose. E contexto é tudo na vida. Então, só para abrir um pouco, né? A gente fala daquilo que a gente está aprendendo. Estou aqui compartilhando uma experiência de conhecimento, de aprendizado. E o aprendizado, ele, na minha perspectiva de aprendizado, na minha perspectiva de construção de conhecimento, é isso. O conhecimento ele precisa estar sempre aberto. A gente não pode se fechar em dogma. A gente precisa deixar um canal de abertura, uma brecha aberta para a gente poder continuar aprendendo, para a gente poder aperfeiçoar o nosso caminho. Então, é isso, rapaziada. Beijo no coração de vocês e aguarda aí, porque vai ter mais vídeo. Essa saga de aprendizagem tá grande, cada dia uma coisa nova, cada hora mais aprendizado que chega, mais ficha que cai, e vou estar aqui compartilhando com vocês isso sempre, tá bom? Beijo no coração.